E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Lá e fala, vão matar, vão cortar a cabeça. Olha, deve ter conspirações de todo tipo acontecendo contra o Putin, da própria elite militar. Deve ter gente lá querendo matar o Putin. Isso... Mas a questão é que a Rússia é uma grande potência e, como tal, é muito difícil você ter uma infiltração estrangeira que consiga fazer esse tipo de coisa. É porque no caso do Saddam Hussein, houve uma invasão, uma ocupação do país, houve bombardeios vários em cima de casas e propriedades do regime, do Saddam Hussein. Com o objetivo de matá-lo. Com o objetivo de matá-lo. Sim, então... mas do mesmo jeito que a Rússia está tentando matar o Zelensky. É igual, só que isso não está acontecendo na Rússia e não vai acontecer, porque, enfim, essa é uma agressividade, declaração de terceira guerra mundial. Mas o Putin nunca declarou abertamente querer matar o Zelensky como os Estados Unidos falaram. Quando ele entrar na Iraque, ele falou, não, a gente vai tirar o Saddam Hussein. Então, isso não aconteceu nessa configuração e eu acho o contrário. Assim, quer dizer, é mais fácil a Rússia matar o Zelensky do que alguém matar o Putin nessas circunstâncias que se colocam. Mas se acontecesse esse cenário, Putin é morto, a guerra acaba ou não? Não dá para saber, porque a gente não sabe quem que vai assumir da elite. Eu diria que no primeiro momento ela pararia. Esse é uma espécie de golpe palacial. Isso eu acho que vai depender muito da avaliação de quem liderar um esforço desse sobre o impacto que isso está tendo sobre a opinião pública, né? Porque se isso acontece no meio de uma alta taxa de apoio popular desse conflito, que está difícil de avaliar agora, né? Porque as pessoas só estão começando a sentir o impacto. Então pode até ser que continue, mas eu acho que esse é até o problema em regimes não democráticos. Como o plano de sucessão, por exemplo, no caso da Rússia não está tão claro, ou na China, o que acontece amanhã o Xi Jinping sai de cena? Assim, tem uma institucionalidade, obviamente, mas a previsão, a capacidade de antecipar movimentos dessa natureza sempre é mais limitada do que, sei lá, nos Estados Unidos. Eu diria o seguinte, se cair, nós vamos ter um outro líder forte, controlador, autoritário, porque o jeito como o sistema está colocado hoje... ele não sobrevive, não se mantém e vem alguém que tem essa intenção. Mas às vezes esse cara vai ter que ser fabricado, porque eu penso que seja fabricado. Vamos pensar no exemplo próximo nosso, Maduro Chaves. O que é fabricado? A gente produz alguma personagem que possa cumprir esse papel. Cara, porque, por exemplo, pensa o Chaves. O Chaves foi diagnosticado com câncer. E ele conseguiu articular mais ou menos uma transição. Maduro foi primeiro chanceler do Chaves, depois foi vice do Chaves. Então, ele conseguiu pagear o Maduro, o Chaves conseguiu pagear o Maduro, para que, na sua morte, se isso acontecesse, ele fosse o sucessor natural. De novo, a falta de informação nos deixa um pouco cegos e à deriva com relação ao que acontece na Rússia. Mas eu não vejo de fora, pelo que a gente recebe de informação da imprensa, nenhum sucessor óbvio ao Putin. O que foi dito é o chefe das Forças Armadas, o Sergei, o general, ele já foi cogitado como um potencial sucessor, mas não foi preparado. Enfim, vai ter uma disputa de poder, é uma briga interna dificílima e vai ter que surgir alguém do mesmo jeito que o Putin surgiu. Não, então, esse cara no primeiro momento pararia a guerra. Eu acho que não dá para saber. Assim. Não, continuaria a guerra, mas talvez parasse qualquer tipo de expansão. Eu diria que tende a, sei lá, ficar meio um cessar-fogo, não sei, um momento de... É muito engraçado que o Yeltsin foi quem escolheu o Putin, né, como sucessor. E eles entrevistaram o Yeltsin e perguntaram, mas por que você escolheu o Putin? E ele falou, porque foi o único cara que quando me passava as informações não falava além do necessário. Porque todos os meus outros assessores queriam fazer minha cabeça sobre o futuro da nação e tal. E o Putin chegava lá, falava sobre o que lhe pediram e foi embora. E o Yeltsin falou, olha, esse cara me parece assim, um cara mais técnico, etc. Olha só. Mas o Putin foi um cara que se fabricou ao longo do tempo. Ele não era assim em 99. Ele não era assim. Mas não era assim em 99 e não era assim há 5 anos atrás também.
Não Eu era acho que- do jeito que ele está. Ele tá, sei lá. Mas eu acho que muito vai depender também de como seria essa transição. Se você tem manifestações em massa, a chance de uma transição democrática seria obviamente maior De um opositor assumir a do presidência. que um general derrubar né, aposentar o Putin. É que sem as instituições democráticas, a democracia não sobrevive. Então vai lá, pode ter uma transição democrática, Turquia, Erdogan. E aí ele começa a controlar, entendeu? Ele vai dominando o país, vai dominando todos os meios de acesso ao poder. E sem instituições muito fortes, por isso que você fala em democracia, a gente tem que brigar por defesa de instituição, senão você fica muito vulnerável. Esses países não têm essas instituições colocadas. E você falou do Chaves, ele estava com câncer terminal. E tem esse papo do Putin poder estar com uma doença mas terminal. é difícil dizer. É Não muito tem, difícil isso não dizer, dá porque é pra só ter especulação. ideia. É coisa da Deep Web, é coisa de canais de do teorias YouTube da conspiração. que vão propagandizar esse tipo de coisa, porque a cor do Putin no pronunciamento, tão ou a nesse expressão nível? facial, ou ele tá é? inchado porque tomou corticoide. Mas é muito difícil saber. Né? Bom, toda vez que tem uma crise, um momento decisivo, bom, vamos pegar a eleição de 2016, por exemplo. As pessoas falavam da Hillary com Parkinson. Em 2020 as pessoas falavam do Biden com algum tipo de Alzheimer. É difícil dizer, né? Não, o próprio Trump também teve isso. Sim. Falaram dele que ele estava doente, várias vezes ele mostrou o exame. Então isso eu acho... Assim, é uma possibilidade? O ditador ele vai se cercar de um véu de incerteza, porque a gente não sabe o estado do cara? Sim. A não ser que ele fique careca, alguma coisa assim. Mas eu acho pouco provável. E, de novo, a exposição do Putin ela é muito controlada, né? Isso é uma coisa interessante. O Chaves adorava ir lá, né? Fazer discurso de horas e horas e horas, mesmo quando ele estava doente. O Putin não. O Putin, inclusive, o que chamou a atenção da imprensa estrangeira e as pessoas ficaram meio confusas, porque ele estava com a mesma roupa, a mesma gravata, no mesmo cenário, Isso foi gravado. em dias diferentes, fazendo pronunciamentos. Sim. Então, assim, as pessoas ficaram se perguntando, bom, mas será que então não é uma coisa meio ensaiada? Já gravaram porque o cara tá muito mal? Foi gravado, foi preparado Mas, olha, dos passos do que ele ia É dar. passo a impossível ter passo, certeza. isso.